Entrevista está no ar. Conectado com você, sintonizado com o mundo, né? Pra você que se liga todo dia, o dia todo. Meus amados, na última segunda-feira não tivemos um relógio entrevista, né? Devido às transmissões de cultos com o missionário R.R. Soares, que foi uma bênção, né? Diga-se de passagem. Mas foi celebrado o Dia Mundial das Leguminosas. E para falar mais sobre esses alimentos, eu vou conversar agora, né? Com a nutricionista, doutora Júlia Tapia. Doutora Júlia que vai informar pra gente aqui, né, sobre alimentação. Eu já quero desejar bom dia pra ela. Doutora, bom dia. Olá, ouvintes da Rádio Relógio do Rio de Janeiro. É um prazer imenso falar com vocês. O prazer é todo nosso e mais uma vez, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando a você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo chefe de família, que já vem acompanhando a programação desde cedo, preste bem atenção nesse relógio entrevista, que é muito importante para todos nós. Eu já quero perguntar aqui à doutora, né, sobre a nossa primeira pergunta, para ela poder explicar para a gente aqui melhor, né, sobre os alimentos, né, quais são as leguminosas, quais os exemplos de alimentos que são classificados assim. A doutora vai explicar melhor para a gente, doutora, por favor. As leguminosas são um grupo de alimentos super nutritivos, super versáteis, que fazem parte da nossa alimentação do dia a dia, e elas têm como principal característica o fato de crescerem dentro de vagens. Então, entre os exemplos mais conhecidos, a gente pode falar do clássico feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, e muita gente nem imagina, mas o amendoim também é uma leguminosa. Olha aí, ó, você que tem aquele costume de comprar sempre amendoim nos trens, né, nos BRTs, faz parte aí do nosso dia a dia, né? Agora, explica pra gente aqui, Júlia, qual a importância das leguminosas na nossa alimentação? Quais os benefícios delas, né, para os nossos corpos? Isso é uma pergunta muito importante aqui, né, para os nossos ouvintes, e a doutora Júlia vai explicar melhor para a gente. As leguminosas, elas são muito importantes para suprir as necessidades nutricionais, especialmente para aquelas pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, ou até mesmo para aquelas pessoas que seguem uma dieta vegetariana ou vegana. Elas são ricas em proteínas vegetais, que são essenciais para a construção e manutenção dos músculos, são fonte de fibras que melhoram o trânsito intestinal, ajudam na saciedade. Elas têm baixo índice glicêmico, pode ajudar a evitar aqueles picos de açúcar no sangue e podem também auxiliar no controle do colesterol e na saúde cardiovascular. Além disso, elas têm ferro, têm outros minerais que são importantes para dar energia e para suprir as necessidades nutricionais que a gente precisa. E vale lembrar então que a Júlia falou sobre o açúcar. É bom a gente evitar, né, gente, o açúcar no dia a dia, porque o arroz ele contém um açúcar, o macarrão ele contém um açúcar, a gente vai tomar um refrigerante, ele contém um açúcar, às vezes alguma fruta, né, que é a parte da frutose, ela contém um açúcar, então temos que diminuir esse açúcar no dia a dia, nos nossos corpos, né, porque não faz bem à saúde. Mas sempre é bom você procurar uma pessoa especializada na área para poder orientar como não utilizar o açúcar. Agora, a terceira pergunta aqui, Júlia, explica pra gente, por gentileza, qual a diferença entre legumes e leguminosas? Eu sou um cara curioso, quero saber. Muita gente faz essa confusão aí entre leguminosas e legumes, mas vamos lá. As leguminosas, elas crescem dentro de vagens, são plantas que crescem dentro de vagens, são fontes de proteína vegetal. Já os legumes são os vegetais variados, então beterraba, a abobrinha, a berinjela, o chuchu, a cenoura, isso sim são os legumes. Tá aí então a diferença entre legumes e leguminosas para você que está acompanhando aqui a nossa programação na nossa querida Rádio Relógio. Lembrando que o nosso Relógio Entrevista é sempre de segunda a sexta e você acompanha pelo site e pelo app. Agora, Júlia, conta pra gente aqui, minha querida, o consumo de leguminosas é necessário para uma dieta saudável, sim ou não, e por quê? As leguminosas, elas são fundamentais para uma dieta mais saudável, porque além de serem fontes de proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais essenciais para toda a população, elas são muito versáteis e super acessíveis. Elas ajudam muito na saciedade, principalmente porque elas são ricas em fibras e essas fibras elas retardam a digestão e prolongam aquela sensação de estômago cheio. Então, para quem está em processo de emagrecimento, elas também são super indicadas.
Ou seja, incluir as leguminosas na alimentação ajuda a controlar a fome ao longo do dia, reduz aquela vontade que a gente tem de ficar beliscando toda hora e contribui para uma alimentação mais equilibrada. Tá certo, explicou certinho aqui pra gente. Você que costuma comer aquela bananinha de manhã, né? Aí de repente você quer fazer uma vitamina, não pode esquecer também de comprar aveia, que é muito importante aí para o nosso corpo, né? Ou para o nosso organismo. Agora, pra gente poder fechar com chave de ouro, minha amiga Júlia, explica pra gente, por gentileza, tem alguma dica assim final, né? De como podemos preparar as leguminosas para consumo? Com certeza! Então, para aproveitar todos esses benefícios das leguminosas e evitar aqueles desconfortos gástricos, como gases e inchaço, você precisa fazer o remolho das leguminosas. Então, deixar essas leguminosas de molho na água por pelo menos 8 a 12 horas antes do cozimento. Isso vai ajudar muito a reduzir os antinutrientes, como os fitatos, que podem dificultar a absorção de alguns minerais. Só que você precisa jogar fora a água do molho e cozinhar em uma nova água. Só de fazer isso, você vai eliminar substâncias que causam gases. Outra dica é usar temperos naturais, como alho, cebola, louro, cominho. Eles deixam as leguminosas mais gostosas, mas também ajudam muito na digestão. Bacana. E para potencializar a absorção do ferro presente nas leguminosas, você precisa combinar alguns alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, acerola. Um suco já é suficiente. Tá certo, então. Fechou a tampa, né? Mais uma vez, Júlia, obrigado aí por este grande momento, né? Por esta grande oportunidade da gente poder levar, né? Esse momento da nutrição para os nossos ouvintes. Suas considerações finais, amiga, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, me procure no meu Instagram, @JuTapiaNutri. Tá certo, Ju Tapia Nutri. Esse é o endereço das redes sociais da nossa querida nutricionista. Mais uma vez, muito obrigado, tá em nome de toda a família Rádio Relógio. Olha, gente, tá aí então, né, eu conversei com a nutricionista Júlia Tapia, né, sobre leguminosas. Se você tem alguma dúvida, fica tranquilo, porque a gente vai estar liberando nesse podcast em todas as nossas plataformas digitais a partir de amanhã, tá? Aí você confere esse podcast nas principais plataformas digitais pela nossa querida Rádio Relógio. Esse nosso encontro do Relógio Entrevista fica por aqui, mas amanhã tem mais.